Brasil, terra da magia, onde a natureza veio e fez seu lar. Brasil, rios e montanhas, e os teus segredos eu vou visitar. Sol, sol, sol. Consulte o seu agente de viagens. Viva o seu país. É o seu Brasil brasileiro. Embratur. Brasil em ação. 420 minutos. Patrocínio Embratur. Boa noite. Hoje, em 420 minutos, com Memórias da TV, eu tenho o grande carinho, uma satisfação enorme de estar pertinho de uma mulher maravilhosa, uma excelente cantora, uma vencedora, uma guerreira, vencedora como cantora, como mulher, como empresária, como artista. Vocês vão ver que eu tenho razão em tudo isso que eu estou falando a hora que eu disser o nome dela. Com muito carinho que eu recebo aqui, Luciene Franco. Luciene. Obrigada, Neide, muito obrigada. É um privilégio estar ao seu lado, revê-la, estar no seu programa. Eu que admiro há tanto tempo, porque nós temos uma história na televisão, paralelas. E você, sempre maravilhosa com as suas entrevistas. Obrigada pelo convite. Nada, eu que agradeço o carinho que você teve quando recebeu o convite e disse, mas vou com muito orgulho, com muita honra, imediatamente. Quando é a gravação? Correndo. Correndo. Então vamos contar da sua vida que o telespectador quer saber e eu também. Pode perguntar. Porque tem muito detalhe que eu não conheço da sua vida, vou conhecer agora. Vamos lá. E conta desde que você era pequenininha, desde que você nasceu, porque eu soube que tem uma historinha aí que antes de nascer você já estava predestinada a ser cantora. Eu acho que sim, porque quando eu estava para nascer, vinha ao Brasil uma cantora francesa chamada Lucienne Boyer. Minha mãe estava grávida de 4 meses e meu pai leu no jornal e falou para minha mãe, nossa filha vai se chamar Luciene. E não foi escolhido outro nome. Claro que naquela época não havia ultrassonografia, né? Nem de menino foi escolhido o nome. Eu já nasci com o nome de cantora e fui Luciene. Coincidência ou não, ou se algum anjinho passou no céu, eu vim a ser uma Luciene cantora. Eu acho uma excelente cantora, eu acho que passou um anjinho, mas um anjinho daqueles com muito poder, porque você veio com uma senhora voz. Obrigada. E até hoje maravilhosa. Quem sabe esse anjo me acompanha até hoje, não é? Não é? Acompanha sim. Escuta, Luciene, mas e aí, você vem de família de artistas? Como é que é? Artistas profissionais, não. Não. Meu pai sempre gostou muito de música e principalmente gostava de tocar violão. E ele estudava violão com o professor Antônio Rebelo, avô de 2 grandes violonistas, o Sérgio e o Eduardo Abreu, concertistas e tudo mais. E o professor Rebelo também professor de Luiz Bonfá e outros, Turíbio dos Santos. E eu vivia no meio de violonistas, entendeu? E o Luiz Bonfá tornou-se amigo do meu pai e frequentava a nossa casa. Eu era uma garota e eu cantava com o Luiz Bonfá em casa. Quer dizer, foi assim. Aí você foi descobrindo que você tinha a voz, isso, que gostava, que curtia cantar. Com certeza, né? Foi assim. E foi daí. Então você começou, por exemplo, a sua carreira como menina ainda ou já mocinha? Porque você estudava, eu comecei a estudar canto aos 15 anos. Né? Eu estudei direto 11 anos, mas realmente com afinco, eram 3 aulas por semana, com uma grande professora que foi Fernanda Gianetti. E quer dizer, foram 11 anos de dedicação mesmo, né, às aulas de canto. Depois eu interrompi, depois eu fiz aula com outras pessoas, mas sempre tive essa preocupação em educar a minha voz. E só me profissionalizei aos 18.
E sua família incentivou essa sua profissionalização? Meu pai, sim. Minha mãe no começo ficou assim um pouquinho assustada, não é? Mas não tive assim quem me dissesse não, não vai, não faz. Não, E você foi aonde? Foi convidada por quem? Foi rádio? Foi... Aí é que foi bonito, né? Talvez uma das primeiras apresentações, ou a mais importante, foi com o Luiz Bonfá na TV Rio. Mas foi uma das primeiras apresentações? Você começou já pela televisão? Eu comecei pela televisão, Eu comecei, o Luiz Bonfá me levou, ele tinha um programa toda segunda-feira na TV Rio, que se chamava Musical Invictus. Até você comentou comigo que foi numa época que eu fiz uma ligeira passagem pela TV Rio. Eu fui fazer um teste na TV Rio e ali no segundo andar eu vi uma menina muito bonita, era você. Ah, obrigada. Era você, eu estava aqui e você estava ali. Ai, que lindo. Não me esqueço nunca. Eu não lembro desse detalhe, mas eu me lembro você vê. Muito bem. E fiz essa apresentação com o Luiz Bonfá, nesse musical Invictus. E o interessante é que na quarta-feira seguinte, isso foi numa segunda, saiu no jornal Globo, naquela coluna do Antônio Maria, Mesa de Pista, assim, ouvi com o Luiz Bonfá uma menina cantando muito bem e tal, fazendo lá um elogio. Meu pai leu aquilo e disse: Maria, essa menina que você não sabe o nome cantando com o Bonfá é a minha filha. É que eu morava no segundo andar e o Antônio Maria no de baixo. Ah, não me diga. É verdade. E aí o Antônio Maria me convidou para cantar no programa dele na Rádio Mairink Veiga. Ah, então foi televisão, rádio. E aí? E aí eu não sabia que existia ensaio, não sabia nada, assim, né? E eu cheguei lá em cima da hora e tinha uma orquestra enorme, linda, regida por Severino Araújo, e um arranjo feito para Elisete Cardoso para eu cantar. Que gênero você cantava? Sempre samba-canção? Sempre samba-canção. Eu gostava muito de cantar samba-exaltação, né? Mas essa primeira música, na Rádio Mairink Veiga, foi: eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Entendeu? Foi uma coisa linda. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Quero mostrar, já nem me lembro mais a letra toda. Olha, para cantar sem violão, sem piano, sem orquestra, nada. Orquestra, desse jeito que ela está cantando, meus parabéns e palmas para você. E claro, com o Severino Araújo, eu olhei a mão de Severino Araújo e fui, né? Também quem é que não canta sob a regência de Severino Araújo? Todo mundo canta. Mas você era uma jovenzinha, de repente você podia ficar assustada, né? Estava na escola. E medrosa e nervosa e não consegui dar o recado, mas não foi assim. Não, você não fez foi tudo assim. Perfeito. Eu tenho uma característica, até hoje, sempre foi assim da primeira vez. Se você me puser para cantar para 5 pessoas, Luciene, tem uma reuniãozinha lá em casa, tem meia dúzia de pessoas, eu fico inibida. Agora, se tiver 5.000 pessoas, ou mais, como eu já cantei no Maracanãzinho, não tem problema nenhum. Estranho, né? Eu gosto de cantar para muita gente. Quer dizer que então, desde garota, você descobriu que você tinha esse vozeirão maravilhoso e aí você começou a sua carreira. Você nunca pensou em ser outra coisa a não ser cantora? Eu tinha pensado, quer dizer, eu sonhava em ser uma advogada, né? Esse sonho foi realizado pelo meu filho. Mas acontece que eu já estava estudando canto, fui contratada pela TV Rio. O Luiz Bonfá me levou para Copacabana Discos, comecei a gravar. Quando você gravou o primeiro disco? 58. Em 58? Em 58. E era o que? Era o LP, né? Não, naquele tempo ainda eram 78 rotações. Era 78. 78. Quantas músicas cabiam no 78? 2, uma de cada lado. 2. Pesava meio quilo. Uma de cada lado? Uma de cada lado. E você cantou o quê? Você se lembra? Foi uma música do Luiz Bonfá, que eu já não me lembro mais, que se chamava Tarde Morena de Espanha. Ele fez para explorar o meu potencial vocal, tá? Então, era uma música que tinha, assim, uma extensão muito grande. E do outro lado, eu gravei uma música que já era... Você, dentro do canto, você é classificada como o quê? Mezzo, meio soprano. Meio soprano. Que corresponde ao barítono, né? A voz mais grave. Não chego a ser contralto, né? Sei. E o outro lado do O outro já era um sucesso da Dalva de Oliveira. Qual? A música Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Foi lindo e tal, foi muito bom. Daí pra frente, a vida
me ajudou e eu comecei a cantar, gravar e a viajar. Foi sucesso de vendas esse primeiro disco? Não teve assim uma grande vendagem, não. Mas teve bastante execução. No mercado do disco. Teve bastante execução. Porque era uma época interessante, boa. A gente não precisava ir à rádio para a coisa acontecer. Cada rádio tinha seu divulgador, ele ia, apresentava os lançamentos da gravadora e a coisa acontecia ou não. Era uma coisa muito espontânea, muito verdadeira, muito livre, não é? O gosto do público realmente é que determinava o sucesso. Não havia outros fatores. Mas você me falou que você gostava de cantar em francês também, né? Você tinha oportunidade de cantar em francês na rádio, na televisão? Eles deixavam você cantar? Não só deixavam, como quase que exigiam, né? Ah, não diz. Porque eu sempre tive uma facilidade muito grande para o idioma francês. Eu gosto muito, acho muito bonito, né? E então eu aprendi as canções francesas. Será que foi aquela influência ainda da cantora? Eu até acho que sim. Sim, que ela era francesa, sim, né? Era, porque antes de ser cantora, eu estudei no Colégio Melo e Souza. A minha professora de francês, eu não fazia prova. Eu começava a recitar os poemas de Lamartine e ela me dava nota pela minha declamação de Lamartine, pelos poemas que eu declamava. Que bonito. Era 10 todo mês, era uma maravilha. Que delícia. Não me peça para declamar, porque eu não sei mais. E as músicas francês? Música em eu francês. Gostava muito. Qual que você gostava, que você curtia mais cantar? Sempre aquelas músicas mais dramáticas, né? Mas você cantava na televisão? Na televisão. TV Rio? Rádio também. Ainda? TV Rio ainda? TV Rio. E em rádio, programa de auditório? Auditório. Então, qual que você cantava? Bem, aconteceu uma coisa muito bonita em 59. Havia na Rádio Nacional um grande programa, toda quinta-feira. De 9h35, 21h35 às 22 horas. Esse programa pertenceu a Elisete, depois a Ângela Maria. E aí me convidaram. Me convidaram, não. Eu fui convidada por Floriano Faisal, meu ídolo, que eu respeito, amo, adoro, venero, que Deus esteja sempre iluminando esse talento da família Faisal. E o Floriano Faisal me levou para a Rádio Nacional para substituir, quem sou eu, Ângela Maria. Esse programa era apresentado e produzido por Dr. Paulo Roberto, um dos grandes nomes, dos maiores nomes da Rádio Nacional. E ali eu cantei com arranjos de Lírio Panicali, Alexandre Inhatali, Radamés Inhatali, Lírio Panicali, Léo Perac, Maestro Chiquinho. Olha, realmente foi a glória. Eu fiquei quase um ano com esse programa. Foi quando eu ganhei o prêmio de revelação de rádio. Até achei bonitinho, porque quem me entregou esse prêmio em Brasília foi Juscelino Kubitschek. Ah, eu também recebi um prêmio do Juscelino uma vez. Bom, né? Como as nossas vidas estão ligadas. É verdade. Agora, a música em francês você não cantou. Você vai cantar uma musiquinha? Pedacinho? Um pedacinho de uma. Et maintenant, ai, que lindo. Que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'en diffèrent? Maintenant que tu es parti, toute cette nuit, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Ai, Luciene, olha, eu fiquei arrepiada. Aplausos pra você, eu fiquei comovida, que coisa linda. Bom, né? Eu acho que em outras vidas você foi francesa, você foi cantora de sucesso também, sabe, porque... Eu senti isso em Paris, eu senti uma coisa muito estranha. Ela ficou com os olhos cheios d'água, isso é muito bonito, isso é muito lindo, gente. Olha... Ai, que coisa linda. Antes de terminar o programa, você vai cantar uma outra música em francês. Mas eu sou brasileiríssima. Eu sei. Amo meu país. Eu sei, mas a música francesa toca muito no seu coração, tem alguma no seu coisa, interior. Com certeza. Agora, tem alguma coisa ligada a algum romance, alguma coisa assim? A música francesa em si? Te lembra alguma coisa, alguma passagem da sua vida? Não, a música francesa em si, não. Claro que foi uma época de romances maravilhosos, eu era jovem, era bonitinha, enfim, como
toda jovem, né? A gente se apaixona. Nós vamos falar sobre esses romances. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses romances maravilhosos. Agora, você fez TV Rio, fez Rádio Nacional. Só a Rádio Nacional, teve outras rádios? Rádio Tupi, com Ayrton Perlingeiro. Rádio Tupi. Nosso querido e saudoso Ayrton Perlingeiro. Verdade. Meus respeitos também, meus agradecimentos Eu também. me lembro que você participava sempre do Almoço com as Estrelas. Sempre, Você sempre. era Ele não se esquecia de mim. figura obrigatória e com muita razão, né? Obrigada. Muito justo. E aí você depois, então, o que eu estou querendo estabelecer é uma sequência, né? Assim, né? De vida tua artística. Aí você fez rádios, né? Fez Rádio Tupi, Rádio Nacional, fez TV Rio e TV Tupi. Na TV Tupi também. Você fez o que na Tupi? Olha, eu sinceramente, nomes assim, Você participava de espetáculo Tonelux era na Tupi? Era na Tupi. Ah, então poxa. Exatamente. Na Tupi. TV Tupi, então. Você fez muitos espetáculos Fiz muita coisa, assim. E depois TV Excelsior, né? A TV Excelsior foi a fase áurea para todos os atores, atrizes que cantavam, dançavam e para as cantoras também. Com certeza. As cantoras também representavam e dançavam. É verdade. Né? Então, um e outro segmento tinha que fazer de tudo. Tinha que fazer de tudo. Você fazia o quê? O Times Square, My Fair Show? Fazia todos os programas. O Times Square fiz muito, né? E teve uma época que a gente fazia operetas dentro do Times Square. Operetas, né? Como eu tinha todo aquele estudo, né? Eu fiz muitas operetas. Eram várias histórias. E era tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Você sabe que naquela época não tinha videotape, né? Aliás, você gosta muito de coisa ao vivo. Adoro coisa ao vivo, porque é espontâneo, porque a gente tem que se preparar, tem que dar certo, e dava certo. E dava? Dava, claro. Eu quebrei, Tinha que dar. Eu quebrei um dedo em cena, um dedo do pé, porque eu fazia uma cigana e o cenógrafo fez a varanda, a sacada do cenário numa altura de uma sacada. Ele esqueceu que podia ter feito mais baixinho. E eu tinha que fugir do meu noivo, que eu não queria casar com ele, e pular da sacada. Claro que eu pulei, o dedo do pé fez assim, clac. Mas tudo bem, quebrou na hora, mas o programa tinha que continuar. Eu não ia parar, meu dedo quebrou. Lógico, isso não existia, né? E nós fomos até o fim. E outras coisas maravilhosas que aconteceram. Essas histórias eu vou contar daqui a pouco. Então, foi uma época linda. Linda, linda. Nós vamos fazer um intervalo e vamos voltar com mais histórias maravilhosas. Aguardem. Meus amigos, nós estamos de volta com a dona desta voz privilegiada, realmente um vozeirão, que é a Luciene Franco. Como é bom estar com você aqui, Luciene. Eu também estou gostando muito. O papo está maravilhoso. Nossa, todo mundo está gostando, não é mesmo? Mas você estava contando as histórias que acontecem quando os programas são ao vivo, eram ao vivo, né? Principalmente os musicais. Então, vamos lá. Você tinha acabado de contar uma história que você quebrou o dedinho, mas depois cuidou do dedinho e ficou tudo bem. Ficou tudo bem, Quando você saltou de uma janela, você era uma cigana. Era uma cigana. Outra história interessante que você tem para contar. O que eu acho interessante a gente lembrar essas histórias é a capacidade que o artista tem de improvisar, de resolver, de solucionar o que está acontecendo em torno de si, não é? Então, é claro que tudo evoluiu, o videotape solucionou muita coisa. Mas eu venho de uma era maravilhosa da televisão, que o improviso era importante. Nós. Nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenho muito orgulho disso. Eu também. E então, eu me lembrei de fatos, assim como, por exemplo, eu estava cantando num programa na TV Rio, chamado Um Nome e Uma Voz. Essa voz era eu. E eu estava cantando uma música francesa chamada Feuille Morte. E eles colocaram umas folhas mortas no chão. E colocaram um ventilador para ver aquele efeito, né, das folhas mortas voando ao vento, né? Só que atrás do cenário era o que nós chamávamos de uma tapadeira. Era um cenário de pano muito alto e o vento, zoom, trouxe a tapadeira para cima de mim. Aquilo tudo caiu, era uma tapadeira azul escura. E eu não podia parar, né? Eu tive que equilibrar, voltar, equilibrar a tapadeira e ficar eu e a tapadeira lá encostados. Mas parar de cantar, jamais. Jamais. Jamais, claro. Não é? A mesma coisa aconteceu em Noite de Gala, imagina.
Era o programa mais lindo, musical mais TV importante. Rio. TV Rio. Eu estava cantando assim. Take my hands, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. E me encostei numa mesa onde havia uma braçada de flores com um vasinho desse tamanho. Não dava para cantar mais um pouquinho e depois continuar a história, não? A letra, né? Mas aí no que eu encostei e voltei, claro que o peso das flores veio tudo junto comigo. O jarro com as flores. É. E eu não podia parar de cantar. Take my hands, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, ali, equilibrando, né? Que eu não podia, Deus me livre, deixar que acontecesse uma coisa dessa em plena noite de gala, né? Então, quer dizer, você não podia esquecer a letra, você tinha que solucionar o problema que se apresentava. Era maravilhoso. Eu adorava isso, né? Agora não, agora olha, o vaso vai cair, para tudo aí. Aí não tem graça. Começa tudo de Outra novo. vez, o vaso vai cair. Aí já tá mais fria, já não vem Aí como a segunda vez já não é tão aquela espontânea. empolgação, né? Claro. Luciane, um sucesso que você tenha feito no disco. Qual foi o primeiro Olha, sucesso? meu primeiro sucesso foi em 61. Inclusive, essa música participou do primeiro Festival da Canção que aconteceu no Brasil. Festival do Rio, patrocinado pelo Medina, o rei da voz, né? E foi um festival onde esta música tirou o segundo lugar. O primeiro lugar foi uma música de Ari Barroso. Temos que falar em Ari Barroso daqui a pouco. Lógico. E apesar de ter sido o segundo lugar, foi a música que fez sucesso. Dolores Duran, Ribamar, Ternura Antiga. Que lindo, canta. Ai, a rua escura, o vento frio, esta saudade, este vazio, esta vontade de chorar. Ai, tua distância tão amiga e esta ternura tão antiga e o desencanto de esperar. Sim, eu não te amo porque quero. Ai, se eu pudesse, esqueceria. Vivo e vivo só porque te espero. Ai, esta amargura, esta agonia. Agora quem se Não vale comoveu foi chorar. eu. Tá vendo só como é que pode? Fiquei totalmente comovida, Luciana. Impressionante. Que coisa linda. Respirar fundo, Respira fundo. e continuar. Nós estamos muito emotivas hoje, Eu hein, acho que Luciane? sim. Nós somos pessoas muito sensíveis. É verdade. Mas escuta, Luciane, você foi um sucesso seu no festival, foi sucesso de disco, de vendas. Agora, deu para ficar rica, Luciane? Cantando, não. Cantando, não. Não, porque eu cantei muito na década de 60 e de 70, onde o cantor não era tão bem remunerado. Na verdade, era uma coisa... Era todos os setores, não eram remunerados verdade, de acordo, como é agora. Né? É verdade. Nós nascemos em época errada. É verdade. Não havia essa valorização, né? Deu para viver bem, né? como Sempre eu. tive meu carrinho, deu para comprar a casa própria, enfim. Mas para ficar rica, para ter Mercedes, não deu. Não deu. Sim. Mas eu me enriqueci de outra forma que com certeza é uma fortuna que ninguém me tira. Esta é a verdadeira fortuna que eu fiz ao longo da minha carreira. A experiência, os conhecimentos, a vivência, as amizades verdadeiras, as pessoas com quem eu pude trabalhar. Sabe o que é participar do trabalho com tantas pessoas que jamais serão esquecidas na arte brasileira, não é? Tudo isso, essa realmente é a minha grande fortuna. Você cantou música de todos os maiores autores que o Brasil já teve. E Com tem, certeza. não é? Porque eu não me preocupava em cantar só o que eu tinha gravado. Eu gostava de cantar o que eu gostava de cantar. Eu cantava o que... Às vezes eu deixava de cantar uma música que eu tinha gravado
porque eu estava realmente apaixonada por uma outra música. E eu tinha que cantar, eu tinha que me expressar através daquela outra música. Que é a riqueza maior. E a música que deixou mais lembrança de você, que você curtiu cantar, que te deixou mais saudade, que foi muito importante na tua vida? Foi, e apesar de ter sido gravada em 64, e eu não me incomodo em falar em datas, porque eu acho que o mais importante é estar aqui. É verdade. Em 64, havia na TV Rio o Rio Hit Parade. E estourou no Brasil uma música com um cantor francês chamado Alain Barrière. E um dos diretores da TV Rio, ele me chamou para defender essa música. E a música, com a minha interpretação, foi subindo na parada de sucesso e levando o disco do Alain Barrière. A RCA Victor me chamou para gravar. E eu gravei, estourei. Inclusive, comecei a vender mais que o próprio Alain Barrière. Mas você gravou no original? Gravei em francês. Em francês. E eu até hoje, tantos anos depois, aonde eu vou cantar, Luciene? Ma Vie. Ma Vie. Então, Luciene, Ma Vie. Aliás, eu acho muito bonitinho que o nosso querido amigo, grande cantor Agnaldo Timóteo, onde ele me vê, ele não me cumprimenta. Já aconteceu até na rua. Ele começa assim: Ma vie, je ne vis tes amants, ma vie, l'amour ça fout le cœur, je sais, on dit qu'un ça revient, ma vie, mais c'est long le chemin, ma vie, jamais lui de toujours, ma vie, j'en ai vu des beaux jours, je sais, et j'y reviens toujours, je sais, je crois trop à l'amour, ma vie, qu'il est long le chemin. E eu levantava o braço e eles me chamavam de Estátua da Liberdade. Que lindo! Ô, Luciene, uma cantora como você, que hoje, ainda com esse vozeirão maravilhoso, com esse potencial todo, ainda comove uma apresentadora como eu, cantando, experiente, que sei tudo. Você ainda me comove, me leva às lágrimas. Quantos corações você comoveu? Você conquistou? Eu quero entrar nesse detalhe um pouquinho da sua vida. Quem sabe quando me conquistaram, não sei, ou fomos conquistados. Por exemplo, você teve um monte de namorados. Graças a Deus. Assim, pode dizer que você sempre foi uma pessoa linda, uma pessoa que canta maravilhosamente bem. Então, era até difícil escolher que caminho tomar, que caminho seguir na parte do afeto, né? Agora, eu soube que você teve um romance com uma pessoa muito bonita, uma pessoa maravilhosa como você, um talento também como você, grandioso. Eu não sei nem se eu posso falar ou se eu posso tocar nesse assunto, mas eu acho que sim, porque o Brasil inteiro ficou sabendo. Você teve um romance muito lindo com Roberto Carlos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu tive sim. Foi de 62 a 63, na época da Panair do Brasil, inclusive. Tinha uma ligação com a Panair do Brasil, esse nosso romance. E é uma pessoa que eu gosto muito, admiro, que quando eu vou assistir me recebe com muito carinho. Foi um amor de juventude, ele ia toda noite à minha casa, ele, o Erasmo, era um garoto, né? Eu era uma garota também, mas foi um romance bonito, muito saudável, muito puro, e ficou um respeito mútuo, uma admiração mútua e um carinho muito grande um pelo outro. Eu o admiro muito como artista, compositor, cantor, como ser humano. Como ser humano. É uma pessoa muito pura também, muito pura, né? Ele é muito limpo, muito transparente. Ele é bonito por dentro, por fora. Sempre foi assim. E você também. Então, eu acho que vocês formaram uma dupla, um casal muito lindo. Foi bonitinho, foi. Uma pena que não continuou, né? Cada um seguiu os seus caminhos, claro, né? Claro. Tudo bem, né? Foram felizes por um lado, você também. Com certeza. Porque depois disso você casou, Luciane, assim... Eu casei. Você casou com quem? Eu casei com o Biratã Martins, que irmão era do Peri Ribeiro. Irmão filho da Dalva de Oliveira. Peri Ribeiro, filho da Dalva. Filho da Dalva. Você cantou muita música da Dalva? Eu adorava a Dalva, né? Dalva era assim o caminho de todas as cantoras, né? A própria Ângela Maria não se cansa de dizer isso. É verdade. Com orgulho.
porque a personalidade da Ângela Maria é bastante forte para dizer. Eu comecei seguindo os passos da grande mestra que foi Dalva de Oliveira. Que música você gostava de cantar, essa Dalva? Tanto que a primeira música que eu gravei era uma música gravada pela Dalva, que foi Ave Maria, né? Eu gostava de Olhos Verdes. Vem de uma remota batucada, os olhos verdes da mulata. Já não me lembro tanto, porque são coisas que a gente já não canta há muitos anos. Mas muitas coisas dela eu gostava de cantar. Nem todas eu podia, porque eram coisas que só Dalva mesmo podia cantar. Mas depois disso, seus filhos, você tem 3 filhos lindos, maravilhosos, super bem encaminhados na vida, mas não são filhos do seu primeiro casamento? Não. Do segundo? Segundo casamento. Você se casou com? O meu segundo marido não é do meio artístico. Não é do meio artístico. Não, ele é comerciante. Aí você se dedicou à parte de ser mãe, deixou a carreira ou não? Você juntou as duas coisas? Olha, eu durante, vamos dizer, os 12 primeiros anos, eu uni as duas coisas, né? Carreira e família. Mas eu sou muito mãezona, eu sou muito ali, sabe? Eu gosto de estar perto. Me dediquei, mas deu para dedicar aos dois lados. Depois é que, com o nascimento do meu terceiro gatinho, de 15 anos agora, eu fiquei mais ligada, né? E também houve um outro acontecimento que me desligou um pouco da música. O quê? Eu perdi meu pai há 16 anos, e meu pai deixou um patrimôniozinho lá em Cabo Frio, que é a minha segunda terra do coração, né? E que são 2 hotéis. Eram 2, porque um nós vendemos em 88. E eu me dediquei à hotelaria e me apaixonei. Casada ainda, com seus 3 filhos com já, meus 3 filhos. Você começou a se dedicar à hotelaria. Me dediquei e me apaixonei pela hotelaria. Hoje eu me dedico, quase que 80% da minha vida é dedicada à hotelaria. O seu hotel é em Cabo Frio? Em Cabo Frio. E como é o nome do seu hotel? É o nome, tem que dar uma explicação por causa desse nome. Então vamos lá. O nome dele lá. é Parque Hotel. Por quê? Parque Hotel, tudo bem, né? Cochicho do Xandico. Ah, quer dizer, o nome é todo comprido? Todo comprido. Por que cochicho? Porque o hotel, quando começou, ele era um correr de casas antigas e de teto baixo, que foram reformadas e tal. E cochicho, além do verbo cochichar, é casa de teto baixo, é um chapéu velho e é o canto de um pássaro português, que é o símbolo do nosso hotel. E Xandico era o apelido do meu pai, que se chamava Alexandrino. Seu marido era português? Ele está vivo ainda, meu ex-marido português. Ex-marido português. Ex-marido português. Português. Fala um pouquinho sobre os seus filhos, esse pequenininho de 15 anos, né? Ah, lindo. Algum deles seguiu a carreira de cantor? Não, nenhum deles. Não. O mais novo ainda está estudando, o do meio é comerciante, trabalha com o pai, teve a veia, é um comerciante nato, desde 15 anos, saiu do colégio e ia trabalhar com o pai, por espontânea vontade. E o mais velho é que herdou meu timbre de voz, né? E usa esse timbre de voz porque ele, além de ser um advogado de sucesso, ele é professor de processo civil. E ele dá muitas aulas, ele dá aulas em cursos preparatórios para concurso de juiz, promotor, e técnico judiciário, enfim, esses concursos todos. E ele usa essa bela voz, que ele tem esse potencial vocal, para dar aulas para mais de 300 alunos de cada vez. Que bonita, né? Então 27 anos só. Uma mãe orgulhosa, né? Com certeza, 3 filhos lindíssimos e bem encarreirados, graças né? a Deus. O de 15 anos quer ser o quê? Ainda não se definiu. Mas eu não me preocupo, porque o Alexandre, que é o advogado, ele com 15 anos também não sabia ainda muito certo o caminho que ele ia seguir. Hoje ele tem 3 livros editados, né? 3 livros na 2ª edição. O outro, com 15 anos, já se definiu, já queria trabalhar, entendeu? O Rafael está ainda na perspectiva, não sabe ainda, vamos ver, está estudando. E Luciane, você agora, bom, voltando para artista, por que você está fora da mídia? Essa pergunta você deve ouvir de todo mundo, porque uma pessoa em pleno potencial do jeito que você está, bonita do jeito que você está, não se admite que não grave um disco. Há quanto tempo você não grava? Anos, já perdi as contas. Não dá para entender, não dá, né? Porque gravam tanta coisa aí, né? Que a gente fica pensando, meu Deus, como é que grava isso? E não, essa coisa, né? E não grava uma Luciane Franco. Os musicais acabaram. Mas disco, música, regravar alguma coisa tua, alguma coisa assim? É muito difícil, muito complicado. O musical que existe hoje é da música sertaneja, que eu adoro, por sinal, mas eu acho que deveria haver espaço para a música romântica brasileira, e não há.
Se você me permitir, eu vou citar aqui grandes cantores e cantoras que estão esquecidas. Helena de Lima, a Doris Monteiro nem tanto, ela está mais atuante, a Ellen de Lima também está atuante. O Miltinho gravou um CD agora, mas não está fazendo tantos shows assim. Silvio César aparece de vez em quando, Carlos José de vez em quando. Zezé Gonzaga, ela é uma harpa. Zezé Gonzaga, maravilhosa, faz parte das cantoras do rádio, mas ela não está na mídia, está? Não. É o que eu falo sempre, está fazendo falta o musical na televisão. Muita novela, muita entrevista, muito jornalismo, mas a música que alegra a vida da gente está fazendo falta. E com tanto talento encostado pro lado, não dá para entender. Francamente, minha gente, eu acho que vocês concordam comigo, não dá para entender. Não dá, Luciana. O público, eu tenho certeza que o seu público gostaria de, no meio de um desses grandes programas de uma grande emissora, eles gostariam de um pequeno espaço para ouvir uma cantora com uma orquestra, uma cantora brasileira, né? Não precisa vir um tape lá dos Estados Unidos. Uma cantora nossa, para cantar uma linda música, para cantar Vê, estão voltando as flores. Estou falando em Helena de Lima. Vê, nesta manhã tão linda, vê como é bonita a vida, vê a esperança ainda. E há esperança ainda, a gente tem esperança. E com essa esperança, nós vamos fazer um ligeiro break. Voltamos já já, aguardem. Nós terminamos o bloco anterior com Luciane Franco cantando Estão Voltando as Flores, né, Luciane? É linda. Mas como as flores estão voltando nessa música, eu tenho certeza que Luciane, muito breve, também estará voltando à mídia. Quem sabe? Esse é um desejo. Quem sabe se aquele anjinho que passou antes de você nascer, que te deu esse vozeirão, está passando aqui agora e isso vai se concretizar realmente. Espero que sim. Não só para você, como também para esse pessoal todo maravilhoso que você citou no outro bloco, né? Esses cantores todos que merecem voltar à mídia. Por falar nisso, seu telefone para contato. 021 Rio 541 8316. E em Cabo Frio, o telefone do hotel 024 643 2528. Olha, até pra garota propaganda também faz bonito, né? Tem que assistir muito você. Tá bom, obrigada. Luciane, durante esse tempo todo da sua carreira, você guardou alguma mágoa, algum ressentimento, ou de alguém, ou de alguma coisa, de algum fato que se tenha passado com você? Não tenho mágoas. Vivi muitas coisas boas. Se alguma coisa não aconteceu a mais, quem sabe tenha sido até culpa minha, né? Mas eu só me lembro de coisas boas, muito boas. Foi muito bom. Se o tempo voltasse atrás, então, você faria tudo de novo? Talvez eu procurasse fazer um pouquinho melhor, porque hoje eu tenho uma outra experiência e, quem sabe, uma outra maneira de pensar. Eu procuraria retocar algumas coisas. Sei. Né? Experiência, a vida serve para isso. Para reconhecer os próprios erros, pelo menos, né? Alguma coisa. Luciane, muita gente, além de uma excelente cantora, né? Como é que ela consegue juntar essas duas coisas? É um privilégio, um privilégio. Me conta sobre as suas viagens internacionais, que você viajou muito, você não é cantora só do Brasil. O Brasil eu viajei todo, né? Eu cantei em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, no México, no Peru, no Uruguai. Eu cantei bastante fora do Brasil. Você cantava em estações de televisão, em teatro? Televisão, casas noturnas. Você ficava temporadas em cada lugar? Em Portugal eu cheguei a ficar 5 meses. Ah, é? Cheguei a ficar 5 meses. Mas foi lá que você conheceu seu marido? Não, conheci no Brasil. Mas quer dizer, você ficou 5 meses, se habituou com aquele sotaque, com aquela música. Sempre admirei muito o povo português. É um pessoal bacana, né? É verdade. Ô, Luciane, nós temos aqui um álbum muito bonito teu, que eu queria mostrar algumas fotos para os nossos amigos telespectadores e queria que você fosse me dizendo e, ao mesmo tempo, os nossos amigos vão acompanhando juntinho conosco. Essa foto que nós estamos vendo aqui, quem são? J. Silvestre, você, Gerry Adriane e Bete Carvalho. E Bete Carvalho. TV Tupi.
Programa da TV Tupi. TV Tupi. Show em... quase que dá para ler o nome do programa, né? Não era o Céu Sem Limite? Não. Show... Sem Limite. Show Sem Limite? Sim, que era o Céu. Porque era o Tinha o Céu Sem Limite e o Show Sem Limite. É, isso mesmo. Esse aqui. Também Jair Adriane e eu. Que programa seria esse? A Grande Parada? Devia ser uma grande parada. Com certeza, já nem me lembro muito. Não é? Agora... Sabe, naquele tempo eu não me lembrava, não tinha o cuidado. Atenção, hein, gente jovem. Escrevam atrás da fotografia, porque depois a gente esquece. Aqui, Luciane Franco cantando... Boate Freds, minha primeira apresentação, eu tive que ser emancipada em cartório. Atrás, quase não dá pra ver, é o piano, uma pessoa também a quem eu devo muito, Ari Barroso. Ari Barroso. Você gravou muita música dele? Uma só, mas trabalhei muito com ele. Qual foi a música que você gravou? Uma música chamada Dois Amigos. Sei. Aqui... Sarah Vaughan e o Tom Gomes. Vaughan. Isso foi no Brasil? TV Rio. TV Rio. É verdade. Que recordação linda essa, né? Aqui, Luciane essa cantando, é a mesma, mesma. Vamos ver agora. Luciane, aqui. Carminha Mascarenhas, Carlos José, Olha e como eu tá. e Lúcio Alves. Inesquecível Lúcio Alves. Lúcio Alves, que vozeirão, né? Grande cantor. Você cantou em dupla com ele? Muito. É. Carrossel Tonelux. Carminha tá tão bonita aqui. Linda. E aqui? Murilo Neri e Esse eu. tete a tete aí. Foi uma brincadeira. Foi só ficou na brincadeira? Só. Foi uma brincadeirinha mesmo. Mesmo. E aqui? Carminha, Carlos José e eu. Outra vez. Outra vez. Aqui também. Vamos ver aqui. Grandes nomes aqui. Vamos lá. César Ladeira. Eloá. Saudoso César Ladeira. Renato Consorte. Walter Davli Mansueto. Mais que foto valiosa. E eu ali, no meio desses lindíssima, lindíssima. Você tá parecida com a Elizabeth Taylor aqui, sabia? Ah, meu Deus do céu, Tá. só seus bons olhos mesmo. Tá sim, tá bem parecida com ela. Essa aqui foi num clube lá em Cabo Frio, quem estava me acompanhando, o marido da falecida Silvinha Teles, o Candinho. É? Pai da Claudinha Teles. Pai dela? Pai da Claudinha Teles. E aqui? Recebendo o prêmio de Antenas de Prata no Teatro Municipal. Com Revelação. E o Tom Gomes e Lídia Matos. Lídia Matos. Olha a nossa querida Lídia Matos. Isso foi quando nós chegamos a Portugal. Na ocasião, o embaixador Negrão de Lima, era o embaixador do Brasil, foi nos receber no aeroporto. Era um grupo que ia fazer umas apresentações lá em Portugal. Sei. E aqui no Hotel Ritz, foi um jantar chiquérrimo, em homenagem a essa comitiva artística e jornalística que foi. Em Portugal, Em Portugal, em Lisboa. Lindíssimo. Que história de vida maravilhosa, né, Muita coisa Luciane? boa, graças a Deus. Você tem vontade de que isso volte, né? Volta na minha lembrança, volta na minha memória. E realmente é muito bom para mim, porque o tempo não volta, né, Neide? Não volta, mas você pode reeditar, a gente pode fazer o que já fez, fazer, como você disse, agora já com experiência, agora já com aquela vivência, fazer até de repente melhor, mais curtido, mais sentido, né? Mais curtido. Não é? Com mais experiência. E você está com todo o material em cima para fazer isso, né? É só aparecer a chance e nós vamos lá. Vamos lá. Não é? Agora, eu queria conversar com você sobre umas palavras, que eu sempre termino o nosso programa dizendo algumas palavras para ver um pouquinho mais do interior do entrevistado. Isso é surpresa, hein? No caso, isso vai ser de improviso mesmo. Casamento, Luciane, com essa experiência toda que você teve até hoje, você acha o que do casamento? Casamento tem que estar solidificado sobre o maior e mais importante sentimento que pode unir duas pessoas: amizade. Uma amizade muito especial, porque no fim o que fica é essa amizade, essa solidariedade. Se não houver isso, não há mais casamento. Bom, a outra palavra que eu vou dizer é fidelidade. Você acha que isso interfere numa coisa bonita como essa que você acabou de falar? Interfere. Porque a infidelidade não é só encontrar ou trair com outra pessoa, tanto o homem como a mulher. É trair um projeto de vida. É trair os anos de vida que você doou a alguém. É trair o que você planejou para o seu futuro, para a sua velhice. A fortaleza que você construiu para que fosse a sua família. Esta é a verdadeira traição, na minha opinião. E você acha que quando há essa infidelidade, é o cristal partido, não dá para prosseguir naquela amizade, naquela coisa bonita? Às vezes sim.
às vezes não. Você Depende. admitiria uma volta? Você está separada. Você admitiria, de repente, uma volta? Refazer um casamento? Não acredito nisso. Não. Não acredito nisso. É muito complicado. Conheço casos, até tenho amigas que conseguiram, mas é o tal cristal, né? Um cristal rachado é um cristal rachado. Casamento é confiança, é respeito mútuo, é muita coisa. São pedrinhas, são tijolos do dia a dia que constroem realmente uma grande parede, né? Mas não, eu não acredito em volta. Você casaria de novo, Luciane? Não. Não? Não. Não está dentro dos seus planos? Não está dentro dos meus planos. Casamento, não. Não. Casamento, morar com Morar alguém... junto? Não, não moraria. Eu moro com meus filhos. Quer coisa melhor? Você mora com um, os outros são casados. Só o mais velho está casado. Ah, só o mais velho. Tá Casado e bem casado. Gracinha, minha nora. Beijinho, Janaína. Que bom. Sonho, você tem algum grande sonho na sua vida a realizar ainda? Seria a volta à carreira artística? Não creio que isso seja, assim, o grande sonho da minha vida. Seria não. o quê, então? Sabe, eu reconquistei a minha autoestima. O meu sonho é viver bem, é ter equilíbrio, é continuar tocando o meu hotel, sabe? É ter forças para ver, porque é mais ou menos a mesma coisa. Eu no hotel lido com o público, é o que eu sempre fiz. É cada vez melhorar mais o meu hotelzinho, porque quando chegar aquela velhicezinha bem mais, né? É lá que eu quero estar todo dia. Está muito longe, hein? Está muito longe. Você ainda vai fazer uma carreira muito linda novamente na televisão. Eu tenho sonhos em relação a meus filhos, mas em relação a mim mesma, eu acho que é mais um projeto do que mesmo um sonho, é mais uma coisa concreta. E Deus, para você, o que significa? Deus significa uma energia criadora. Quando eu vi meus filhos saírem de dentro de mim, eu entendi mais Deus, a vida, né? A vida, começando naquele instante. Quer dizer, começando, já havia começado, mas você vendo ali, Deus é uma força e a gente precisa dessa força, né? Você de criação católica, você estudou em colégio de freiras? Na minha casa nunca houve muito essa preocupação religiosa. Minha mãe ortodoxa, meu pai católico, não praticante. Mas a fé a gente sempre teve, né? Ciúme, você sempre foi ciumenta, não foi ciumenta? Olha, eu acho que o grande defeito, um dos meus grandes defeitos foi não ser tão ciumenta como deveria. Talvez se eu fosse mais ciumenta, eu estivesse mais ligada. Não, eu sempre parti do princípio da confiança, sabe? Sempre de acreditar muito. Você sabe que eu era assim também? Eu acho que quando a gente é muito jovem, não pinta aquele ciúme forte. Quando a gente começa a apanhar da vida, começa a conhecer a coisa como ela é na realidade, a gente começa a ficar com aquele ciúme que é um zelo, é um cuidado, às vezes ele chega à possessividade, que aí é que estraga. Aí é mal. É mal. Não é? Mas aquele ciúminho, né? É aquele gostosinho, né? Mas você sabe, Luciana, eu acho que ciumenta ou não ciumenta, se tiver que ficar, fica. Se não tiver, não vai ficar. Com certeza. Eu acho que não. Com certeza. Você pode viver junto com outra pessoa 20, 25 ou 30 anos, mas são duas pessoas diferentes. E às vezes você nem conhece a pessoa como você pensa que conhecia. Mesmo vivendo muito tempo. Mesmo vivendo. Porque depois de muitos anos, de repente, muda, que parece que é uma outra pessoa. Outra pessoa. Não é? É verdade. Então, com ciúme ou sem ciúme, né? Mas nunca fui muito ciumenta, não. Não. E eles eram de você? Algum deles impediu que você continuasse sua carreira? Ah, sim, sim. Foi um primeiro namorado que eu tive que queria casar comigo contanto que eu deixasse a carreira. Era até amigo do Lúcio Alves, já partiu. Mas eu namoraram quanto tempo? Bastante tempo, Bastante. houve muito vai e vem. Mas você era apaixonada por ele? Era. E ele por você? Era. Eu soube que ele partiu há pouco tempo, fiquei sabendo, fiquei triste. Mas ele queria que eu parasse, eu optei. E você no início da carreira? Eu no início, ganhando aqueles prêmiozinhos que você estava vendo ali. Meu Deus, não, mas era um crime. Tive que fazer a minha opção, né? Tive que fazer a minha opção. Preferi cantar. Lógico, você fez muito bem. Você ia privar um Brasil inteiro desse vozeirão maravilhoso, desses momentos plenos de alegria e de emoção que você passa até hoje.
Era o meu momento de cantar, não era o meu momento de casar. É verdade, diz que tudo vem a seu tempo, né, Com Luciane? certeza. É. Tem mais aqui saudade. Você tem saudade de quê? Do quê? De que época? Eu tenho saudade, mas uma saudade positiva, super saudável, exatamente dessa fase de TV Rio, de TV Excelsior, Musiquelli, com o João Roberto Kelly na TV fala Rio. Um pouquinho sobre João isso. Roberto Kelly, tão querido. O João Roberto Kelly, ele é maravilhoso. Eu tenho saudade realmente dessas 2 décadas. Na TV. Musiquelli, toda quarta-feira. Você cantava e mais outras pessoas? Muita gente, ele ao piano. Recebendo os cantores. Era lindo. Não faz falta um programa desse hoje em dia? Tenho Não saudade faz. disso. Que dá chance para todo mundo ir lá cantar, embelezar, alegrar a vida do pessoal que está assistindo. Aliás, na TV a cabo a gente vê muito programa estrangeiro nesse gênero, gente de auditório, que o cantor chega, canta, tem as bailarinas atrás, né? Vem os 2 apresentadores, anunciam outros. No Brasil acabou isso, né? Não fazem, né? Uma pena. Paz. Paz é o que a gente busca, né? No final de tudo na vida. Difícil encontrar a paz total, mas é muito importante procurá-la, buscá-la e um dia encontrá-la. É a única forma de se sobreviver, é com a paz interior. Eu espero encontrar a minha total paz um dia, mas não aquela paz depois da passagem. Eu quero encontrar a paz total em vida. Em vida. Porque depois Deus nos dá. E você acha que a paz seria para você o quê? O que você acha que é encontrar a paz? É ver seus filhos todos casados, bem casados, como já está um bem casado, ver os outros 2. E depois disso, aí você acha que vem a paz para você? Olha, não acho que seja por aí. Os filhos casados nem sempre significa paz. O meu primeiro está casado e bem casado, é a paz. Você está em paz. Estou super tranquila, ele é muito bem cuidado. Eu não teria, talvez, condições de fazer por ele o que ela faz. O meu segundo ainda está solteiro. Deus queira que ele tenha sorte. O terceiro só está com 15 anos. Então, não acho que seja por aí. O que eu acho, que eu quero que eles se encontrem, que eles se realizem como pessoas, em termos de caráter, dignidade, integridade e amor à família, entendeu? Isso é paz. Isso é paz. Essa paz, que meus filhos estejam bem, minha mãe que está com 87 anos, que é meu braço direito, maravilhosa, maravilhosa, mora sozinha, linda, independente, maravilha. Então, isso é paz a paz interior. A paz, para ser verdadeira, não pode depender dos outros, tem que ser de dentro para fora. Tem que ser encontrada aqui no nosso interior. Se não, se você depender da paz de A, B ou C para ter a sua paz, você não passa essa paz. Se a gente buscar a paz em outra pessoa ou em coisas, a gente fica sempre angustiada, né? Porque aquilo é uma coisa que a gente está correndo atrás de uma bengala, né? Uma bengala. Como procurar a paz num marido? Não pode. Você não sabe se amanhã ele vai te dar essa paz. Não é verdade? Se ele vai ser sempre o mesmo, se ele vai mudar. Você tem que ser a sua paz. Né? Eu te dou a minha paz, Jesus não falou? É verdade. A paz dele e a nossa. Então... Ele nos deu e a gente tem que tê-la. É verdade, Luciane. Nós estamos terminando o nosso 420 minutos de hoje. Luciane, foi muito bom estar com você. Obrigada. Eu espero que todas aquelas coisas que nós falamos aqui, que essas coisas se concretizem, porque foram todas coisas muito boas, né? Você se mostrou mais uma vez uma mulher inteligentíssima, além de muita gente, além de uma cantora brilhantíssima. Obrigada, e eu estou muito orgulhosa de ter recebido você aqui. E eu estou orgulhosa, honrada, muito feliz de ter participado. Correu tão depressa. Passou rápido. Mas eu agradeço a todos vocês, ao seu público que está me revendo por seu intermédio e espero que seja sempre um até breve. Se Deus quiser, muito breve. Vocês, amigos que têm sugestões para outras entrevistas, escrevam para o nosso programa 420 Minutos. Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro. Ou então, passem um fax para a Teletape 021-239-8281. Muito obrigada pela atenção. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.
420 minutos, patrocínio Embratur. Brasil, terra da magia, onde a natureza veio e fez seu lar. Brasil, rios e montanhas, e os teus segredos eu vou visitar. Sol, sol, sol. Consulte o seu agente de viagens. Viva o seu país. É o seu Brasil brasileiro. Embratur. Brasil em ação.